Fala, família Barrados! Chegamos para os nossos palpites para a 7ª rodada do Brasileirão Série A. E sem enrolação, editor, roda a vinheta e vamos para os palpites! O Atlético Goianiense foi derrotado pelo Galo na 6ª rodada, resultado normal. O que preocupa mesmo é esse começo de campeonato fraco do Dragão. Somam 3 derrotas e 3 empates, não venceram ainda nessa Série A. Esse fraco desempenho até agora resultou na demissão do Louser, ex-treinador da equipe goiana. O time do Atlético Goianiense ainda tem tempo para se recuperar no campeonato, mas precisa melhorar muito. Na 7ª rodada vão encarar o Coritiba, que vem da vitória para cima do América Mineiro e está fazendo um começo de campeonato acima das minhas expectativas. No jogo contra o Coelho, tiveram a vida facilitada pela expulsão do Maidana ainda no primeiro tempo da partida. Maidana, zagueiro do Coelho. Mas o time do Coritiba não tem nada a ver com isso e conseguiu a boa vitória, dominaram a partida. Para o jogo entre Atlético Goianiense e Coxa, eu vou ter que apostar no Coritiba mesmo jogando fora de casa. É o mais óbvio nesse momento nas fases aí dos dois times. Coritiba 1-0 vai ser o meu palpite, mas o Atlético pode reagir nessa partida. Mas eu vou de Coxa 1-0. Essas palmas são para o Paulo Souza, que está conseguindo fazer o improvável e colocou o Flamengo na beira da zona de rebaixamento. Inacreditável. O fraco desempenho tem grande responsabilidade do treinador português, mas também tem parcela de culpa dos jogadores e também dos dirigentes. Um dos jogadores que eu posso citar é o Hugo Souza, que falha pra caramba. O goleiro do Mengão tá de brincadeira, não é possível, cara. No finalzinho da partida contra o Vozão na 6ª rodada, o Hugo tomou um gol de cobertura devido ao mau posicionamento. O Flamengo precisa melhorar urgentemente. Já não vence há 4 rodadas. Que fase do malvadão, que não tá nada malvadão nesse começo de Série A. Agora, o rubro-negro carioca encara o Goiás, que vem da vitória por 1-0 para cima do Santos. Vitória com um golzinho do Elvis cobrando pênalti. Depois disso, o time do Goiás se fechou, segurou o resultado, explorou os contra-ataques nos espaços deixados pelo Peixe, mas não conseguiu ampliar a vantagem. 1-0 ficou de ótimo tamanho para o time comandado pelo Jair Ventura. Bom, para esse jogo eu tenho que apostar no Flamengo jogando em casa, mas já não acho nada improvável o Goiás tirar pontos da equipe comandada pelo Paulo Souza. Vou apostar no Flamengo, o Flamengo 2-0 vai ser o meu palpite. O Santos foi mal na 6ª rodada e acabaram derrotados pelo time do Goiás. O time do Goiás saiu na frente com o gol do Elvis, depois do Peixe cometer um pênalti. No pênalti, o Elvis fez o único gol da partida. Depois disso, o Santos teve dificuldades para furar a zaga do Esmeraldino, que se fechou e criou um muro. Pararam nos zagueiros do time do Goiás e também no Tadeu. O Santos agora encara o Vozão, que ficou no empate contra o Flamengo e acabou sendo um bom resultado. O Malvadão saiu na frente no comecinho da partida, mas o Ceará foi buscar o empate. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo voltou a ficar na frente. E aí, no segundo tempo, na reta final do jogo, cobrando falta, o Nino Paraíba fez um golaço, encobrindo o Hugo Souza, com contribuição também do goleiro do Flamengo. O empate acabou ficando de bom tamanho contra o bom time
do Flamengo contra o forte time do rubro-negro carioca, que vive uma fase ruim, mas não deixa de ser uma boa equipe. Bom, para o jogo entre Santos e Ceará, eu vou apostar no empate. 1-1 vai ser o meu palpite. O Juventude conquistou a sua primeira vitória nesse Brasileirão, derrotaram o Avaí. E jogando fora de casa, o time do Juventude teve que se superar na partida. O time gaúcho saiu na frente, mas acabou cedendo o empate. Isso no primeiro tempo da partida. No segundo tempo, acabaram tendo o Chico expulso aos 18 minutos. E parecia que o jogo ia se complicar para o time jaconeiro. Mas não, foi depois da expulsão que o Juventude chegou ao seu gol da vitória. Grande vitória para o time gaúcho. Agora o Juventude encara outra equipe verde, é o Palmeiras, que vem da vitória para cima do RB. Foram superiores ao RB, principalmente no primeiro tempo da partida, quando saíram na frente com o gol do Danilo aos 30 minutos. No segundo tempo, ampliaram a vantagem na reta final do jogo com o gol do Veiga cobrando pênalti. Bom, para essa partida eu vou apostar no Palmeiras mesmo jogando fora de casa. Palmeiras 3-1 vai ser o meu palpite. O Cuiabá foi derrotado pelo São Paulo na sexta rodada, resultado normal. O time do Cuiabá até saiu na frente, mas o time do São Paulo foi para cima e buscou a vitória. O Cuiabá se aproveitou de uma falha bizonha da zaga do São Paulo para sair na frente. E aí, depois disso, o São Paulo foi para cima e buscou a virada. O Walter evitou que o placar fosse mais elástico a favor do São Paulo. O Walter, que reclamou demais do pênalti marcado para o tricolor paulista. Pênalti, no mínimo, duvidoso, que resultou no gol do Caleri. Agora o Cuiabá encara o Inter, que vem do empate no jogo contra o Corinthians, um jogo bem disputado. O time do Inter acabou cedendo o empate mesmo jogando em casa. O jogo que ficou marcado pela denúncia do Edenilson contra o Rafael Ramos. O Edenilson acusa o Rafael de racismo. O caso precisa ser muito bem apurado. É uma denúncia gravíssima. Bom, para o jogo entre Cuiabá e Inter, eu aposto no Inter mesmo fora de casa. Inter 2-1 vai ser o meu palpite. O Coelho foi derrotado pelo Coxa na sexta rodada. O time do Coelho teve um jogo muito complicado depois da expulsão do Iago Maidana ainda no primeiro tempo da partida. Pouco depois disso, o time do Coritiba saiu na frente, marcando o único gol do jogo. E no segundo tempo deram um trabalho para o Jailson, que fez boas defesas na partida, evitando um placar maior a favor do Coxa, que dominou o jogo. O América agora vai ter pela frente o Botafogo, que vive uma lua de mel com a sua torcida e também com o seu dono John Textor. O Botafogo vem da vitória para cima do Fortaleza e no momento está no G4 da Série A, vive uma nova realidade financeira e também dentro de campo o Fogão que sofreu nos últimos anos. Bom, nesse jogo eu vou apostar... Cara, complicado, hein? Vou apostar no empate. 1-1 vai ser o meu palpite. O Corinthians fez um jogo equilibrado contra o Inter, principalmente na primeira etapa da partida. Foram para o intervalo perdendo por 2-1. No segundo tempo, foram melhores que o Inter na partida, melhoraram no jogo e chegaram ao gol de empate com o Jô. 2-2 foi um resultado justo para o jogo. Agora o Corinthians vai encarar o São Paulo no Clássico Paulista. O São Paulo que vem da vitória para cima do Cuiabá. O São Paulo fez o dever de casa e conquistou os 3
pontos. Promessa de um grande jogo, Corinthians contra São Paulo é sempre uma grande partida, um bom espetáculo. E os dois times vivem um bom momento. Corinthians líder da competição, São Paulo em terceiro lugar. Promessa de jogaço, eu aposto no Corinthians. Corinthians 2-1 é o meu palpite. O Fortaleza segue no seu calvário nesse começo de Série A. Não conseguiram vencer ainda e ocupam a última posição. São 4 derrotas e 1 empate até agora. Somam apenas 1 ponto nessa Série A até o momento. Que fase do time cearense! O Fortaleza precisa urgentemente vencer na competição. E agora encaram o Fluminense, que tem a fama de ressuscitar os times quando estão em crise. O Flusão, que vem da vitória para cima do Atlético Paranaense por 2-1. O Cano brilhou na partida e marcou 2 vezes. O Flusão fez o L 2 vezes na partida, acabaram cedendo um golzinho na reta final do jogo. Vitória importante para dar moral para o Diniz nesse começo de trabalho no tricolor carioca. Nessa partida eu vou apostar no Fluminense. Fluminense 1-0 vai ser o meu palpite. O Furacão foi derrotado pelo Fluminense na sexta rodada. O time do Furacão saiu atrás logo no comecinho do jogo. O Cano colocou o Flusão na vantagem. Mas, ainda na primeira etapa, aos 21 do primeiro tempo, o Pablo teve a chance de empatar o jogo e perdeu um gol inacreditável. O Pablo, debaixo das traves, conseguiu perder. No segundo tempo, o Flusão ampliou a vantagem novamente com o Cano. O Furacão foi para cima, mas só conseguiu diminuir na reta final do jogo, aí já era tarde demais. Agora o Furacão encara o Avaí, que foi derrotado pelo Juventude na sexta rodada. O time do Avaí saiu atrás, mas conseguiu empatar pouco depois. Aí no segundo tempo, o Juventude teve o Chico expulso. Parecia que o Avaí conseguiria partir para cima e buscar a vitória, mas quem fez o gol foi o time do Juventude, e o Juventude se fechou, conseguiu segurar o 2-1. Acabou sendo um resultado ruim para o time do Avaí, mas até agora o time do Avaí está até me surpreendendo. Achei que estariam piores nesse começo de Série A. Para essa partida eu aposto no Atlético Paranaense. Atlético 3-0 vai ser o meu palpite. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e, claro, se inscrevam no canal, é de graça, não custa nada e ajuda demais a gente. Valeu e fui!